noite. Boa noite. Hoje, como tema da nossa reflexão, eu trouxe a expressão que dá título ao capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama Pedi e obtereis. Essa é uma expressão muito simples, mas que carrega em si um ensinamento muito profundo. Mas que, para que a gente possa chegar até esse ensinamento profundo, é possível que a gente faça um caminho, passe por algumas reflexões, busque em outros elementos as informações, a compreensão necessária para podermos recorrer, então, a essa expressão e conseguirmos, de fato, entendê-la mais profundamente. Então, para esse caminho, para essa reflexão, eu começo pensando sobre o templo religioso. O que é um templo religioso? Na história da humanidade, sempre tivemos as nossas crenças, sempre tivemos narrativas do que é divino, do que vem do alto, do que é mágico, e sempre cultuamos esse sentimento, essa crença, essa fé, de diversas formas. Desde o início da nossa caminhada na humanidade, nós buscávamos na natureza esses elementos. Muitas vezes num campo aberto, numa árvore considerada sagrada, numa gruta, num rio, num círculo de pedras, em elementos simples que trouxessem esse laço entre o elemento divino e aquele que estava buscando, então, uma graça, um elemento importante. Mas o que será que fazia desses lugares, lugares sagrados? O que fazia deles algo diferente? O que fazia com que uma árvore, vista como sagrada, se destacasse entre as outras? Por que fazer as suas oferendas, os seus rituais, as suas orações neste espaço e não naquele? E então, podemos pensar que ao longo do tempo, as nossas crenças foram se tornando cada vez mais complexas, mais estruturadas, e começamos a edificar esses tais templos. Não só dispor da natureza, mas modificá-la, orná-la, cada vez colocar mais elementos que nos auxiliassem a interpretar esse elemento divino que observamos na nossa vida. Pensando na ideia do cristianismo, nesse caminho, nós vimos muitas discussões acerca desses tais templos. Como eles deveriam ser, o que eles deveriam seguir. Então nós começamos as nossas buscas e as nossas construções, e hoje temos belíssimas obras de arte, belíssimas obras de arquitetura, com muitos estilos que ornam e que até hoje nos enchem de emoção quando olhamos aquele elemento belo. Mas, novamente, o que torna esse belo algo especial, algo sagrado? Na história do cristianismo, tivemos inúmeras discussões do que deixaria esse espaço sagrado, de como construí-lo, que elementos eles deveriam ter imagens, não ter imagens, torres, sinos, altura, muitas coisas que falavam sobre essa edificação. Mas o que será que fazia com que Jesus estivesse nesse templo? O que trazia o Mestre para dentro dessas quatro paredes? Assim como a leitura do início nos trouxe essa reflexão. O que fazia, como encontrar Jesus nesse espaço? Então, seguindo por esse caminho, pensamos como exemplo no primeiro templo cristão. O primeiro templo cristão é a Casa do Caminho. Quem nos narra sobre esse primeiro templo, primeiro são os Atos dos Apóstolos, e hoje na literatura espírita temos diversas narrativas, diversos livros que falam sobre ele. Eu pego aqui uma citação do livro A Casa do Caminho e os Primeiros Cristãos, que diz o seguinte: a Casa do Caminho nasceu da irresistível e natural vontade que todo homem espiritual sente de se reunir voluntariamente sob a égide de Jesus,
para formar um grupo de pessoas afinizadas com a prece, o estudo, o trabalho e a vivência evangélica. Era uma linda comunhão de pessoas simples que se propuseram espalhar a verdade do Evangelho e também praticá-lo junto aos seus irmãos em humanidade. Com estes propósitos, fizeram desta casa uma escola, um hospital, uma oficina de trabalho, um local de oração e comunhão com Cristo. Então, aqui nessa descrição da Casa do Caminho, nós não encontramos uma descrição física desse templo. Aqui, o que descreve esse como um local onde lá o Cristo estava, eram as ações daqueles homens. Era a comunhão de sentimentos, de pensamentos. Então, era ao mesmo tempo a ação evangélica e a reflexão sobre o Evangelho. A reflexão sobre aqueles ensinamentos, aquele modo de vida. É isso que fazia daquele lar, que era um simples lar, o livro narra como algo muito simples, muito empobrecido, inclusive, porque faltavam recursos naquele momento para que eles pudessem edificar algo grandioso. Eles se dispuseram do que eles tinham e construíram um templo, um verdadeiro templo. Edificaram esse templo com as suas preces, com os seus sentimentos, com a sua boa vontade de continuar o caminho que Cristo tinha deixado. Naquele momento, quem fazia parte da Casa do Caminho eram aqueles primeiros homens e mulheres que conviveram com Jesus e que se viram órfãos desse pai, desse mestre, que, quando parte para a espiritualidade, deixa um legado. E esse legado, então, ele precisa continuar. E esses homens e mulheres, eles não tinham um modelo a seguir, eles não tinham instruções do que fazer a partir daquele momento, mas os necessitados continuavam a bater a porta. Dia após dia, aqueles que buscavam Jesus, buscavam agora aqueles homens e mulheres que conviveram com Jesus, que conheceram de perto, que ouviram os seus sermões, as suas parábolas, os seus ensinamentos, as suas orações, e lá eles estavam. E dentro desse processo, eles pensavam, bom, não sabemos se estamos aptos a continuar com o trabalho de Jesus, mas o trabalho nos chama. Então nós vamos nos preparar para esse trabalho enquanto fazemos esse trabalho. E é por isso então que aqui, aquela casa é ao mesmo tempo uma escola, um hospital, uma oficina de trabalho, um local de oração, de comunhão. Ela tem múltiplas faces. Ela vai atender às várias necessidades que chegam ali. Cada pessoa que bate a porta da Casa do Caminho ou de qualquer templo buscam coisas diferentes, em momentos diferentes da nossa vida. E esse templo, quando ele é um templo sacralizado pelos sentimentos e pelas ações, ele deve atender a essas diversas necessidades. É por isso que ele não são as paredes que o tornam um templo, e sim aquilo que ele pode oferecer, o acolhimento que está dentro daquele local. E então a gente começa a perceber que esses homens, eles seguem a ideia de amor, caridade e fé. Um lema que sempre vai nortear os trabalhos da Casa do Caminho. A própria ideia da ação evangélica. O Evangelho de Cristo posto em prática. Ali eles diariamente se conectavam e tentavam sempre fazer aquilo que o Mestre os ensinou. E é nesse processo que a gente percebe que o que fazia com que Jesus lá estivesse era a fé e a oração desses homens e mulheres. É a oração que muda aquele ambiente energético. É a oração, é a convergência dos sentimentos, dos pensamentos, naquele momento em que nós nos unimos para orar. E aí podemos lembrar que Jesus já tinha nos dito que onde 2 ou mais se reunirem em meu nome, lá eu estarei. Então ali era isso que acontecia. 2 ou mais estavam reunidos em nome de Jesus, em nome do seu Evangelho, e ali a presença da alta espiritualidade de Jesus estava sempre, sem exceção. E nesse processo, nós pensamos então
uma casa do caminho como um modelo desse templo cristão e um modelo para a nossa casa espírita. A casa espírita também é um local de amor, de caridade, de fé. A casa espírita também oferece acolhimento às diversas buscas que aqui acontecem. Aqui pedimos coisas diferentes e aqui podemos encontrar. Às vezes buscamos um momento de palestra, às vezes buscamos o atendimento fraterno, a biblioteca, os estudos da casa, os outros trabalhos que aqui existem, porque temos necessidades diferentes. Então aqui nós também precisamos ter o acolhimento de diversas formas, também como escola, como oficina de trabalho, como local de reflexão, de estudo, mas também de oração, de silêncio, de reflexão. Tudo isso cabe dentro de uma casa espírita, dentro da casa espírita Joana de Ângeles. Então, esse é o caminho que nós buscamos, esse modelo, essa casa onde Cristo esteja aqui conosco, sempre pensando como podemos cada vez mais melhorar esse ambiente energético, criar sim um momento onde Jesus aqui está. Porque precisamos disso, precisamos desse acolhimento. No nosso dia a dia, precisamos desse fortalecimento. E dentro dessa reflexão, podemos pensar se a oração, se são os nossos sentimentos, os nossos pensamentos que transformam um simples lar ou um simples prédio num templo, será que precisamos do templo? Ou será que se orarmos onde estivermos, seremos atendidos e nos conectaremos com a espiritualidade, Jesus estará conosco? Pronto. Mas aí nós pensamos que no mundo ideal pode até ser que não seja mais necessário um local específico. Pode ser que consigamos, sempre que necessário, nos conectar à espiritualidade, nos conectar a Jesus. Mas aqui, nesse orbe, sabemos que somos ainda espíritos por demais imperfeitos. Estamos muito no começo da nossa caminhada espiritual. E é por isso que às vezes estamos necessitados, mas não conseguimos sozinhos nos conectar a Jesus. Às vezes estamos tão envolvidos nos nossos sentimentos atribulados do dia a dia, nas nossas dificuldades, nos nossos problemas que todos temos, e não conseguimos fechar os olhos e seguir a oração que Jesus nos ensinou. Começamos e nos perdemos. Fechamos os olhos novamente. Tentamos e aquela oração não flui. Porque a nossa fé é ainda uma fé vacilante. A nossa fé, ela oscila ao longo dos nossos dias. Em momentos onde estamos bem, onde tudo está ok no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa saúde, é muito mais simples fazer uma oração, estamos bem. A nossa conexão flui fácil, a nossa vibração se mantém, mas quando vem uma dificuldade na família, uma dificuldade de saúde, aquele momento difícil no trabalho, com um companheiro, muitas vezes isso abala, inclusive, a nossa fé. Queremos Jesus, queremos a orientação, mas não conseguimos buscá-lo. E é aí que o templo nos acolhe. É nesse momento que aqui, quando entramos no salão, a gente já sente um ambiente diferente. Um ambiente energético que nos convida a sentar, a relaxar. Às vezes, aquela oração que não conseguimos concluir nem a primeira parte lá fora, aqui, no início do trabalho, depois da leitura, quando somos convidados a orar a oração que Jesus nos ensinou, os nossos irmãos nos conduzem e a gente consegue concluir. Então, é por isso que os espaços de fé coletiva nos auxiliam, porque nós buscamos não apenas na espiritualidade, mas buscamos no nosso companheiro.
no companheiro que está sentado ao nosso lado, nos companheiros, nos amigos trabalhadores da casa que estão aqui para isso, para que todos nós juntos possamos encontrar o acolhimento necessário, cada um dentro da sua necessidade, cada um dentro da sua busca, mas o sentimento flui mais facilmente quando estamos nesse ambiente. Então é por isso que os templos estão aqui e são construídos por nós, pelas nossas vibrações, pelas nossas atitudes. Por isso que a casa é aberta. Todos são convidados a vir, todos são convidados a aqui buscar aquilo que necessita. Então, é a nossa fé, é a nossa oração que sacraliza esses espaços. É a nossa oração que sustenta, que se torna pilar desses espaços sagrados. E é por isso, então, que devemos sempre buscar a oração. E então podemos pensar que, se eu oro e esse processo me conecta com o alto, eu posso fazer isso no espaço coletivo do templo, e eu posso fazer isso no meu espaço íntimo, eu posso fazer isso no meu lar. E é aí que nós podemos entender que o nosso lar é o nosso templo. Quando oramos na nossa casa, quando trabalhamos para que no nosso lar tenhamos um ambiente energético que conecte, que convide as boas companhias espirituais, sabemos que lá Jesus está. E é o que dentro da literatura espírita nós chamamos do Evangelho no Lar. É uma prática simples, mas que tem um processo imenso em volta, que convida as boas companhias, que protege o nosso lar, que ilumina o nosso lar e que nos ajuda a ter uma vibração mais constante, que nos ajuda a não oscilar tanto no nosso cotidiano, que são nessas oscilações que muitas vezes tropeçamos, que muitas vezes perdemos o prumo, perdemos o caminho desejado. Então, aqui, tomando uma fala da Joana de Ângeles, ela diz o seguinte sobre o Evangelho do Lar. Dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Prepara a mesa, coloca água pura, abre o Evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. Jesus no lar é vida para o lar. Não aguardes que o mundo te leve à certeza do bem variável. Distende da tua casa cristã a luz do Evangelho para o mundo atormentado. Quando uma família ora em casa, reunida nas blandices do Evangelho, toda a rua recebe o benefício com a comunhão com o alto. Se alguém, num edifício de apartamentos, alça os céus a prece da comunhão em família, todo o edifício se beneficia, qual lâmpada ignorada acesa na ventania. Não te afastes da linha direcional do Evangelho entre os teus familiares. Continua orando fiel, estudando com os teus filhos e com aqueles a quem amas as diretrizes do Mestre. Quando possível, debate os problemas que te afligem, à luz clara da mensagem da Boa Nova, e examina as dificuldades que te perturbam ante a inspiração consoladora do Cristo. Dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar contigo. Não demandes a rua nessa noite, senão para os inevitáveis deveres que não possas adiar. Demora-te no lar, para que o divino hóspede aí também possa se demorar. E quando as luzes se apagarem à hora do repouso, ora mais uma vez, comungando com ele, como ele procura fazer, a fim de que, ligado a ti,
possas, em casa, uma vez por semana, em 7 noites, ter Jesus contigo. Então aqui ela não apenas nos fala sobre o Evangelho no lar, mas ela nos ensina como fazer. Prepara a mesa, coloca água pura, abre o Evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Essa é a orientação que a espiritualidade nos traz sobre a prática do Evangelho no lar. Claro que essa prática deve ser adequada a cada família, a cada lar. Se tens companheiros de fé espírita, convida-os e faz no modelo espírita. Se os teus companheiros não são espíritas, mas são cristãos, fale de Cristo. Busque as palavras de Jesus. Se não são cristãos, não tem problema também. Convida-os para um momento de oração, de reflexão. Busque uma leitura edificante, de qualquer orientação, não tem problema. A ideia é que os membros daquela família possam estar reunidos uma vez por semana com boas intenções, unidos por uma ideia positiva, unidos com sentimento, e é nessa convergência que a espiritualidade se faz presente. Se não tens companhia na tua casa para esse momento, também não tem problema, porque sozinhos jamais estaremos. Faz você apenas enquanto encarnado e que os nossos amigos espirituais também nos fazem companhia. Não estarás sozinho naquele momento. E segue convidando os teus familiares. E no processo, pode ser que eles passem a participar também dessa leitura, desse momento. O importante é que possamos fazer esse exercício. O importante é que toda semana possamos reforçar as energias do nosso lar, reenergizar os nossos corpos, as nossas mentes, para que possamos, por mais uma semana, nos manter equilibrados, nos manter conectados a boas ideias, a boas inspirações, a boas companhias. O Evangelho no lar traz uma proteção que não é apenas para o nosso lar, como Joana de Ângeles disse. Assim como no templo é o processo coletivo que multiplica as nossas preces, quando fazemos isso também no nosso lar, também temos esse efeito sobre a comunidade em que vivemos. A sua oração no seu lar, ela também não fica presa entre 4 paredes. Ela também ilumina os teus vizinhos, a tua rua, a tua comunidade. E se pensarmos num processo mais amplo, se a comunhão das nossas orações dentro do templo cria esse ambiente energético propício aos bons sentimentos, às boas intenções, poderíamos fazer isso também nos ambientes coletivos fora do templo. Uma sociedade um pouco melhor, com um processo energético que nos convide aos bons sentimentos. Na sua rua, no seu bairro, na nossa cidade. E assim, se todos nós pudéssemos multiplicar, não é em nome de Jesus ou desta religião ou daquela, é da fé, é da oração, é do bom sentimento. É isso que a espiritualidade nos acolhe. Acolhe a qualquer bom sentimento, a qualquer boa intenção que esteja unida, buscando essa conexão com o alto, com o divino, com as coisas boas que nós sentimos que envolvem a nossa vida. Então, aqui, Joana de Ângeles nos dá uma boa lição de como fazer isso para o nosso lar, para a nossa família, mas também para irmos além e criarmos esses espaços coletivos amplos que convidem cada vez mais pessoas para o processo da prece. A prece, muitas vezes, é o que nos dá força num momento específico. Às vezes estamos vivendo, imagino que muitos aqui já passaram por isso, um momento complicado, conturbado, um momento difícil que você tem que agir agora. Se nos lembramos de, nesse momento, fecharmos nossos olhos e por 1 minuto
desconectarmos a Jesus, a autoespiritualidade, pedirmos, por favor, me ajuda. Preciso de Ti, meu Pai. Não sei o que fazer agora. Esteja comigo, me inspire, me traga luz. Muitas vezes é essa pequena conexão que faltava para que os nossos amigos da espiritualidade pudessem nos inspirar. Porque é isso que acontece no momento da oração. No momento da oração, nós encontramos a conexão com a espiritualidade. Porque a espiritualidade está sempre ao nosso lado. Ele está sempre aqui. Somos nós que não conseguimos nos conectar com eles. Somos nós, muitas vezes, que não conseguimos estar numa vibração necessária para ouvir as suas inspirações, para ouvir, para sentir aquilo que eles podem nos oferecer. Então, às vezes, quando buscamos esse momento, é mais fácil ilustrar com esse momento da dificuldade, que é quando muitas vezes nos desnudamos em prece, nos soltamos de orgulho, de medos, de qualquer outro sentimento, fechamos nossos olhos e pedimos esse momento de ajuda. Esteja comigo, não sei o que fazer. É isso que faltava. E a espiritualidade vem, e a espiritualidade nos atende. E aí nós começamos a entender o que significa essa expressão. Pedi e obtereis. É esse o processo. Não existe oração ignorada. Todo momento em que fechamos nossos olhos em prece, a espiritualidade está conosco. O que acontece muitas vezes? Fechamos os nossos olhos em prece e pedimos o que não nos convém. Estamos muitas vezes no pedido, mas nem assim essa prece será ignorada. Nem assim. Porque somos muito imaturos na caminhada evolutiva do nosso espírito. Estamos muito no início e tais quais crianças, muitas vezes, não sabemos o que é melhor para nós. Pedimos aquilo que o nosso Pai não pode nos dar. Mas Ele não nos ignora, Ele não nos deixa sós. Ele nos dá instrumentos necessários para que possamos encontrar aquilo que precisamos, para que possamos continuar nessa busca. E com o tempo, com o nosso amadurecimento, vamos entendendo o que é que devemos pedir. Muitas vezes, temos no planejamento de uma jornada espiritual, de uma encarnação, coisas das quais precisamos passar, coisas das quais precisamos entender, compreender. Estamos aqui num planeta de provas e expiações. E muitas vezes, em prece, pedimos que uma prova dessa seja abreviada. Quem sabe aquela mesmo em que nós pensamos, não, na hora do planejamento espiritual, essa é uma prova importante, preciso passar por ela, preciso aprender, preciso vivenciar esse evento, esse acontecimento. E na hora que chega, nós pedimos que seja abreviado. Então, como nós estamos envoltos no véu do esquecimento, como não conseguimos enxergar a nossa vida, as vidas que já se foram, como temos ainda dificuldade de nos enxergar enquanto espíritos, o que podemos pedir ao Pai? Força, paciência, pedir companhia, pedir ajuda sempre, pedir que Ele esteja ao nosso lado, que Ele nos ampare, que Ele não nos abandone. E essa prece sempre será atendida. Devemos pedir que, mesmo quando a nossa vida parecer tão dura, tão pesada, que ainda assim conseguimos nos levantar depois de cada tropeço, que conseguimos permanecer na nossa luta, na nossa jornada, com a certeza de que nada é em vão, de que não somos alvos da injustiça divina. Devemos ter fé que sim, vivemos sobre as leis perfeitas de Deus. Vivemos sobre as leis de ação,
e que podemos, nesse momento na carne, não compreender tudo isso. Mas pedir que, apesar de não compreender, que Jesus nos acompanhe, nos proteja, esteja conosco enquanto lutamos e enquanto aprendemos esses processos. Porque tais quais aqueles companheiros de Jesus na casa do caminho, não havia tempo de aprender primeiro e agir depois. Aprendemos enquanto agimos. É para isso que estamos aqui, encarnação após encarnação. Aprendemos o que significa o Evangelho de Jesus enquanto vivemos o Evangelho de Jesus. A reflexão vem ao mesmo tempo da ação. Não podemos parar a nossa vida para estudar, nos instruir, compreender e depois voltar a viver. Vivemos porque é a experiência que valoriza os ensinamentos. Sem a experiência, às vezes, não conseguimos compreender o que significa este ou aquele ensinamento do Evangelho. Então é por isso que precisamos pedir essa companhia e essa força para continuar a nossa jornada. Nessa parte do Evangelho, do capítulo 27, tem um pequeno exemplo dessa oração e do que a espiritualidade faz por nós. Um homem se acha perdido no deserto. A sede o martiriza horrivelmente. Desfalecido, cai por terra. Pede a Deus que o assista e espera. Nenhum anjo lhe virá dar de beber. Contudo, um bom espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e tomar um dos caminhos que tem diante de si. Por um movimento maquinal, reunindo todas as forças que lhe restam, ele se ergue, caminha e descobre, ao longe, um regato. Ao divisá-lo, ganha coragem. Se tem fé, exclamará: obrigada, meu Deus, pela ideia que me inspiraste e pela força que me deste. Se lhe falta fé, exclamará: que boa ideia eu tive. Que sorte a minha de tomar o caminho da direita em vez do da esquerda. O acaso, às vezes, nos cega admiravelmente. Muitas vezes, somos esse segundo exemplo. Estamos aqui sendo amparados, recebendo auxílio, mas não conseguimos enxergar, perceber, interpretar esse auxílio divino. Mas se estivermos conectados, se tivermos a intenção de buscar essa ajuda, vamos perceber que estávamos lá, perdidos no deserto. Que sim, a espiritualidade nos inspirou a encontrar a fonte de água. Então, é isso que pedimos e obtemos. Essa inspiração, essa influência, essa força e essa companhia. Nesse capítulo, quem fecha é uma mensagem de Santo Agostinho. E para finalizar, eu gostaria de ler. Vinde vós, que desejais crer. Os espíritos celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece, Ah, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão estais com Deus. Para vós já não há mistérios, eles se vos desvendam. Apóstolos do pensamento é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos, que os pobres humanos desconhecem. Avançai. Avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estrídulos da terra. São as liras dos arcanjos. São as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais, quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Por entre que delícias não caminhareis. A vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura.
tão rápida entra ela por todos os vossos poros, tão vivo e refrigerante é o manancial em que, orando, se bebe. Dulçorosas vozes, inebriantes perfumes, que a alma ouve e aspira, quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mescla de desejos carnais, são divinas todas as aspirações. Também vós, orai com o Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz, e sentirei as doces emoções que lhe perpassavam na alma, se bem que, vergado ao peso de um madeiro infamante, ele ia morrer, mas para viver a vida celestial, na morada de seu Pai. Santo Agostinho. Que possamos todos, em prece, sacralizar os nossos lares, estarmos sempre conectados com o alto, pedindo e obtendo a força e a resiliência necessária para a nossa caminhada. Que assim seja.